Meus amigos, o Brasil vive um momento decisivo em sua história. No segundo turno das eleições presidenciais, o povo brasileiro terá que optar entre manter a situação de terra arrasada no Brasil, com a reeleição de Bolsonaro, com graves repercussões para o futuro do país, ou tentar reverter esta situação com a eleição do ex-presidente Lula. O povo brasileiro precisa derrotar Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, para acabar com a situação de terra arrasada em que transformou o Brasil no campo político, econômico, social, ambiental e da soberania nacional. E também pelo fato de seu governo conduzir o país a um desastre humanitário de gigantescas proporções, sem precedentes em sua história. Este desastre humanitário se traduz no desemprego em massa, na fome, na pobreza extrema em que vive grande parte da população brasileira. Com a continuidade de Bolsonaro no poder, a situação de terra arrasada no Brasil permanecerá no nível político com risco de comprometimento da democracia. No nível econômico, com risco de bancarrota da economia nacional. No nível social, com risco de agravamento da fome e da miséria da grande maioria da população brasileira. No nível ambiental, com risco de aumento da devastação do meio ambiente do país. E no nível da soberania nacional, com risco de alienação de grande parte do patrimônio nacional, com a antinacional política de privatizações de bens públicos. A situação de terra arrasada no Brasil, no nível político, está ocorrendo com a escalada do neofascismo na sociedade brasileira, pela ação do presidente Jair Bolsonaro, que buscou, desde que assumiu o poder em 2019, colocar em prática sua proposta de governo tipicamente fascista, baseada no culto explícito da ordem, na violência de Estado, em práticas autoritárias de governo, no desprezo social por grupos vulneráveis e fragilizados e no anticomunismo. Esta situação atingiu o ápice com os atos antidemocráticos do 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, com manifestações em várias capitais do Brasil, as quais foram dominadas por discursos golpistas e por faixas, cartazes e gritos autoritários e antidemocráticos dele e de seus apoiadores. Em seus discursos em Brasília e em São Paulo, Bolsonaro ameaçou o STF de golpe e afirmou que só sairia morto da presidência da República, que não iria aceitar mais prisões de seus adeptos e que não obedeceria às decisões da justiça. O fracasso da insurreição com os atos de 7 de setembro de 2021 contra o sistema democrático existente no Brasil não significa que ele não possa voltar a ocorrer no futuro, sobretudo se ele não for reeleito. Então todos nós temos que ficar atentos à possibilidade de ele tentar desencadear um golpe de Estado se o resultado das urnas no segundo turno dessas eleições não lhe for favorável. A situação de terra arrasada no Brasil, no nível econômico, é caracterizado pela estagnação da economia brasileira, cujo PIB, o Produto Interno Bruto, registrou aumento de 1,2% de 2019 em relação a 2018
queda de 3,9% de 2020 em relação a 2019 e aumento de 4,6% de 2021 em relação a 2020, os quais corresponderam a um pífio crescimento de 0,63% no período de 2019 a 2021. Significa um crescimento praticamente zero. A economia brasileira estagnada economicamente. Este péssimo desempenho econômico do Brasil resultou da queda do consumo da população, provocada pelo gigantesco desemprego em massa, pela queda do investimento privado, em consequência da estagnação econômica do país, e pela queda do investimento público, devido à crise fiscal existente, bem como ao esforço do governo Bolsonaro de reduzir a participação do Estado na economia com suas políticas neoliberais. O resultado da ação do governo Bolsonaro é o horror da terra arrasada econômica, caracterizada pela bancarrota da economia brasileira, com a falência generalizada de empresas, pelo desemprego em massa sem precedentes na história do Brasil, com cerca de 28 milhões de brasileiros desempregados e desalentados, pela inflação galopante e pelo aumento vertiginoso dos preços dos combustíveis, das tarifas de energia elétrica e das taxas de juros bancárias. A situação de terra arrasada no Brasil, no nível social, é caracterizada pela catástrofe que se manifesta no fato de o governo Bolsonaro nada fazer para reduzir as taxas de desemprego, não reativando a economia, ter atuado em prejuízo dos interesses dos trabalhadores, promovendo medidas visando remover os direitos sociais da população, ter contribuído para um número elevado de infectados e mortos pelo coronavírus no Brasil, ao sabotar o combate ao vírus e, sobretudo, por contribuir para o aumento da pobreza e a escalada da fome. Relatório do Banco Mundial mostra que o número de pobres no Brasil corresponde a 43,5 milhões de habitantes. O número de pessoas vivendo em situação de fome estrutural aumentou 5 vezes desde o início da pandemia, chegando a mais de 520 mil. E mais 20 milhões de pessoas foram empurradas em 2021 a níveis extremos de insegurança alimentar. A fome e a miséria alcançam milhares de famílias. A falta de dinheiro faz com que cerca de 32 milhões de pessoas passem fome e mais 65 milhões de pessoas se alimentem de forma precária. Diante desta catástrofe social, o governo Bolsonaro nada fez para atenuá-la. A situação de terra arrasada no Brasil não aconteceu apenas no campo político, no campo econômico e no campo social. Ela também se manifestou no nível ambiental, porque é caracterizada pela desastrosa política do meio ambiente do governo Bolsonaro, ao tornar inoperante o Ministério do Meio Ambiente, contribuir para o crescimento das queimadas, sobretudo na Amazônia, e o desmatamento na Amazônia legal, bem como não obedecer ao Acordo de Paris de combate à mudança climática global, assinado pelo governo brasileiro, não considerando as diretrizes da ciência. Desde 2019, o governo Bolsonaro tomou uma série de medidas que colaboraram no aumento do desmatamento do Brasil, responsável pela maior parte das emissões de dióxido de carbono do Brasil. O discurso de Bolsonaro tem funcionado como uma chancela ao desmatamento. Nunca houve antes em nenhum governo democrático brasileiro o incentivo ao desmatamento como o de Bolsonaro. Outra consequência da ação do governo Bolsonaro tem sido o completo desmantelamento dos órgãos de fiscalização do meio ambiente. Trata-se de uma grande catástrofe produzida
pelo governo Bolsonaro, cuja ação está levando à destruição da floresta amazônica, com a manifesta intenção de abrir caminho para atividades de mineração, agricultura, pecuária e madeireira. A situação de terra arrasada no Brasil, no nível da soberania nacional, reside no fato de o governo Bolsonaro ter adotado políticas de lesa-pátria, contrárias aos interesses do país, ao tornar o Brasil submisso em relação aos Estados Unidos. No cenário internacional, que se manifestou na decisão da entrega da base de Alcântara e ao romper com a tradição da política externa brasileira, reconhecida mundialmente, que sempre pautou suas ações com a adoção de princípios dos quais quase nunca abriu mão, como os de não intervenção nos assuntos internos de outros países, de autodeterminação dos povos e de solução pacífica de controvérsias. A política externa do governo Bolsonaro vai em direção ao alinhamento subalterno do Brasil, também em relação ao capital internacional, que se manifestou na decisão da desnacionalização da Embraer, com a sua venda à Boeing, e a privatização dos setores de refino, distribuição e transporte de óleo e gás da Petrobras. Pelo que acabamos de expor, meus amigos, levando em conta a situação de terra arrasada em que se encontra o Brasil, durante o governo Bolsonaro, sua reeleição poderá representar o fim da democracia, o agravamento dos problemas econômicos, sociais e ambientais, bem como a transformação do Brasil em vassalo do capital internacional. Com a continuidade de Bolsonaro no poder, a crise humanitária alcançará níveis insuportáveis, com a pobreza, fome e miséria da grande maioria da população brasileira batendo todos os recordes. O Brasil está, portanto, diante da maior catástrofe humanitária de sua história, que só se reverterá com a derrota de Bolsonaro e seus aliados no segundo turno das eleições presidenciais. Diante da situação de terra arrasada em que se encontra o Brasil, é um imperativo impedir que Bolsonaro seja reeleito, elegendo Lula para presidente da República, que como governante demonstrou ser a antítese de Bolsonaro, porquanto atuou como autêntico democrata, promoveu o desenvolvimento econômico com inclusão social das camadas marginalizadas da população, adotou medidas em defesa do meio ambiente e atuou em defesa da soberania nacional. Recomendo a meus amigos de São Paulo a eleição de Fernando Haddad e a meus amigos da Bahia a eleição de Jerônimo Rodrigues para governador, respectivamente, de São Paulo e da Bahia, para derrotar nestes estados os candidatos bolsonaristas. Lula para a presidência da República. Fora Bolsonaro é o que todos nós devemos afirmar com ênfase e com determinação. Meus amigos, essa é a minha posição com relação à eleição do segundo turno para a presidência da República e recomendo, portanto, que o ex-presidente Lula seja eleito presidente da República a fim de evitar que Bolsonaro se mantenha no poder e ter continuidade a situação de terra arrasada no Brasil. Grande abraço para todos.